Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, hoje nós vamos falar do TDP de um processador. O TDP, que é a sigla de Thermal Design Power. Agora, antes de simplesmente querer traduzir essa sigla, é muito importante esclarecer algumas coisas para que vocês possam entender de fato o que é o TDP. O TDP, infelizmente, ele vem sendo apresentado de maneira errada aos usuários, enfim, ao público, o que vem causando muita confusão. Então, temos um primeiro ponto a ser desmistificado. O TDP não é o consumo de energia de um processador. Infelizmente, muita gente acha que o TDP é o consumo de um processador. Então, por exemplo, temos muitos processadores Ryzen com TDP de 65 watts e modelos da linha X, como o 5800X, apresentando um TDP de 105 watts. Já o mesmo vale para a linha da Intel, onde os processadores com final K possuem um TDP mais elevado. Só que este valor não é o quanto o processador está consumindo, mas os fabricantes, como a Intel e a AMD, não fazem muito esforço e preferem que você acredite nisso. O conceito correto do TDP é: quanto mais alto o consumo de energia, mais dessa energia é desperdiçada em forma de calor, o que por sua vez representa um TDP mais elevado. Mas, afinal, o watt não é o consumo? A verdade é que a unidade watt ela serve tanto para consumo elétrico como para energia que é dissipada em forma de calor. Em outras palavras, nenhum componente eletrônico consegue aproveitar 100% da energia que ele consome, e parte dessa energia ela é perdida sob a forma de calor. Então, estamos falando de uma maneira bem simplificada de quanto de calor em watts o processador foi projetado para trabalhar ou suportar. A grande questão é que o cálculo do TDP ele é um tanto sombrio, pois nem a Intel nem a AMD deixam muito explícitas as suas metodologias. E mesmo se a gente tentar fazer uma conta reversa para tentar descobrir qual é que é o cálculo que eles fazem, para tentar descobrir de onde é que eles tiram os números, não tem como se chegar de fato a uma conclusão, pois percebemos que cada processador meio que acaba usando uma metodologia. Logo, 65 watts de 1.3 não é o mesmo 65 watts de 1.5, assim como o TDP dos processadores Intel não são iguais ao TDP dos processadores da AMD. Bom, eu acho que agora eu dei um nó na cabeça de vocês. E essa confusão acontece, pois, por exemplo, a AMD ela utilizava o máximo de consumo de energia como sendo o valor do TDP. Mas ela mudou isso, assim como a Intel também fez mudanças na maneira como ela apresenta o TDP. Só que assim, resumidamente falando, o TDP acabou virando uma referência em termos de especificação técnica de um processador. E mesmo ele não sendo uma unidade oficial de física, da física, melhor dizendo, cada fabricante deu o seu próprio jeitinho para que esse número seja apresentado da maneira mais agradável e melhor possível para os usuários. No caso dos atuais processadores da Intel, ela fala que o TDP é o consumo do processador em uma condição teórica de máxima carga. Bom, então o que acontece? A pessoa lê isso no site da Intel e acha que isso é o consumo do processador. E sem falar que ainda no próprio site da Intel tem mais um monte de explicação que acaba induzindo a isso. Mas aí temos a grande pergunta: o que vem a ser a máxima carga de trabalho? Isso é quando ele está em operação na velocidade máxima sem contar o boost. Em outras palavras, pegando como exemplo um i5 10400, o TDP dele é de 65 watts e seria válido apenas até os 2.9 GHz de frequência, que é o padrão do processador. O extra, que é consumido, ou melhor, gerado de calor quando o turbo está em funcionamento, não entra nessa conta.
E aqui nós entramos em um ponto complexo e bem obscuro, eu diria. O ganho de frequência ele é inversamente proporcional à quantidade de energia necessária. Então o que acontece? Pequenos aumentos de frequência acabam exigindo um consumo extra considerável de energia. Então, se pegarmos no caso o 10400, que eu estou usando como exemplo, tudo acima dos 2.9 GHz até os 4.3 é considerado Turbo Boost. Lembrando que na AMD essa tecnologia é o Precision Boost. Só que aqui no caso da Intel tem algumas nuances chamadas como de Power Limits, que é o Power Limit 1 e o Power Limit 2. Que no caso da Intel seriam os estágios diferentes dos limites de consumo de energia, mas que aqui no caso desse vídeo não convém nós aprofundarmos. Então, vamos assim, nos ater ao que realmente nos interessa. Primeiro, o quão eficiente é o sistema de VRMs da placa-mãe para que ela forneça altas cargas por longos períodos de tempo sem que falte comida para o processador. O que automaticamente, essa falta de comida, leva a uma redução de clock, que também é o famoso throttling. Só que nesse caso, o throttling seria por power limit. Por quê? Porque o conjunto não está conseguindo suprir a energia que o processador está demandando. A segunda questão é o quão eficiente é o sistema de arrefecimento. Enfim, o teu air cooler, teu water cooler, ou até mesmo a ventilação do teu computador, assim como também a temperatura ambiente. Todos esses fatores juntos importam em como e quanto do calor que o processador está dissipando vai ser transferido para fora dele. No momento em que não se consegue transferir o calor de maneira suficiente para ele ficar dentro da especificação de temperatura que ele foi projetado, e aqui eu estou falando de temperatura mesmo, enfim, temperatura em Celsius ou Fahrenheit, ele também, o processador, também sofrerá com o throttling, porque isso é uma maneira de proteger o processador. Então estamos falando de throttling por temperatura. Então aqui, revisando, temos o máximo que o processador foi projetado para chegar, ou até mesmo o limite do silício, se ele for no caso de um processador destravado, e temos também a capacidade que a placa-mãe tem de mandar energia para o processador, e temos também o conjunto, no caso o sistema de arrefecimento, temperatura dos componentes e temperatura ambiente. São esses os fatores. Agora, voltando ao i5 10400, nessa condição máxima, o consumo dele supera os 130 watts, que seria o dobro do 65 que a Intel divulga como sendo o TDP deste processador. Então, assim, a dica é que você não vire o paranoico do TDP, pois tecnicamente ele acaba pouco importando para você. Pois percebam que eu falei, saber o TDP da forma como ele é divulgado pelas empresas apenas serve para criar confusão e para fazer com que o usuário, de certa forma, subdimensione alguns componentes, como os coolers e a fonte. Então, mais importante que pirar no TDP é tenha um bom cooler, uma boa placa-mãe e uma placa-mãe, no caso, que comporte o processador que você pretende utilizar. E aí, pessoal, o que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!